Deus colocou uma palavra no meu coração hoje. Na nossa série, estamos na segunda semana de uma série de 5 mensagens que se chama Ciclos, Círculos e Circuitos. E hoje o tema da palavra dessa noite é que Deus quer quebrar as repetições. Então você vai receber poder para quebrar repetições. Hoje o nosso músculo espiritual vai precisar crescer um pouco mais. Porque hoje você entrou aqui não para sair da mesma forma como você entrou. Você entrou aqui para sair cheio do Espírito Santo e com poder para quebrar ciclos repetitivos. Aleluia! Se você tem um smartphone aí na mão, um telefone, compartilha esse culto com alguém que você sabe que precisa quebrar ciclos repetitivos. No YouTube, nós estamos como Farol Online. E há muitas pessoas nos assistindo nesse exato momento. Que Deus abençoe vocês, visite a casa de vocês, encha vocês do Espírito Santo. E que essa palavra os faça ter poder para quebrar repetições. Repita comigo hoje. Eu sairei daqui cheio do Espírito Santo para quebrar os ciclos repetitivos. Você crê nisso? Antes de tudo, tem alguém aqui se sentindo mal? Gostaria que eu orasse por você. Tem alguém? Amém? Levante sua mão bem alto. Se tiver mais alguém, não tem que ter vergonha. Nós estamos mexendo realmente com o mundo espiritual. Mais alguém? Levante sua mão. Isso. Você que está do lado, ore pela pessoa que está do seu lado. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que os espíritos malignos que tentam oprimir o teu povo, deixem essas vidas, porque elas pertencem a Jesus. Elas têm um selo de aliança com o Espírito Santo de Deus. E este culto será um culto abençoado. Elas vão ter poder para quebrar ciclos repetitivos. Desde já nós oramos e liberamos essa unção sobre elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Preciso de agilidade, meus irmãos, porque nós falamos semana passada extensamente sobre o que é ciclos. A nossa mensagem Ciclos, Círculos e Circuitos está disponível no nosso canal de YouTube. Talvez você faltou semana passada, é importante você assistir para estar na mesma página que nós. Mas basicamente, fiz um resuminho aqui para todo mundo estar na mesma linha. Ciclos falam de tempos e de estações. Ciclos falam do relógio humano, mas também do tempo divino. Nós falamos bastante sobre isso semana passada, o tempo cronológico e o tempo kairos, onde as coisas de Deus acontecem aqui na terra. Falamos também sobre círculos, com quem nos relacionamos nos tempos e nas estações. Falamos ainda que há momentos em que Deus tira pessoas da nossa vida. Não somos nós que saímos da vida delas, elas saem da nossa vida, né? Nós não precisamos expulsar ninguém. O próprio Deus, que conhece a nossa vida e a nossa história, que conhece o lugar que Ele quer nos levar, chamado destino, Ele tira pessoas da nossa vida, né? Circuitos fala sobre o lugar que caminhamos, o caminho. O circuito fala sobre a trilha que escolhemos caminhar. E nós aprendemos semana passada que o único circuito que nos leva para Deus, para o céu e para o propósito se chama Jesus. Jesus é o caminho. Olha, você pode praticar boas obras, e nós amamos praticar boas obras, mas as boas obras não vão te levar para o céu. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, mas não diz que a obra em si mesmo leva ninguém para o céu. Mas ao contrário, a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós não precisamos de um evangelho manco, que faz uma coisa e não faz outra. Aliás, a Farol tem sido um exemplo nesse sentido. Nós temos uma ONG que faz toda a parte social da Farol. Nós temos mercado solidário, cuidado com os dentes de pessoas que não têm condições de cuidar. Nós temos aulas de reforço, nós temos aulas de computação, de inglês, de dança, daqui a pouco vai ter judô. Nós queremos transformar a cidade. Praticamos generosidade ao pobre, ao órfão, à viúva. E fazemos isso porque entendemos que o evangelho não faz sentido sem obras.
A fé sem obras ela é morta. Então tem muitas igrejas que são literalmente clubes sociais, mas eles não são o evangelho na prática, eles não são a igreja fora da igreja, eles não conseguem ser missão onde eles estão. Então o crente dessa casa vai ser preparado para ser luz por onde ele passar, ele tem que fazer diferença na vida das pessoas, e aqui lógico que a gente tem estrutura para isso, então nós convidamos vocês para conhecerem mais nossas obras sociais e a participarem também, mas o caminho é Jesus, não tem como, não tem outro caminho. Querer achar que você vai fazer benevolência e vai ir para o céu, não é assim que funciona. Se você não acreditar que foi de graça para você, apesar de ter custado tudo para Ele, não tem passaporte para o céu. O passaporte para o céu é acreditar que nós não merecemos, mas ainda assim, Ele veio e se entregou por nós. O que é que eu posso fazer, Jesus? Simplesmente retribuir em adoração, em gratidão, em compartilhar as boas novas, em libertar outras pessoas das prisões, em curar os enfermos, em praticar benevolência para aquele que muitas vezes me faz o mal, falar bem de quem me fala mal, não vingar-me, deixar a vingança para Deus. Coisas assim faz com que a gente de fato entenda o que é ser de Cristo, amém? Então nós somos formados, e eu quero começar essa conversa de hoje, é uma conversa, nós somos formados por valores e princípios, ou a falta deles, gente, porque a sociedade está triste, está vazia de valores e princípios, mas nós somos formados no geral por valores, princípios, costumes, hábitos, e isso gera na nossa mente uma cosmovisão, é a maneira como nós enxergamos o mundo. Então, vou dar um exemplo. Muitas pessoas foram criadas com a cosmovisão que comer leite, tomar leite, comer manga dá congestão. Já está provado que isso é mentira, não é fato verídico, mas até hoje tem gente que não consegue romper com essa tradição, porque foi criada com essa cosmovisão. Eu tenho um cocunhado italiano mesmo, e os italianos acreditam que dormir com o ar-condicionado ligado dá cervicale. Cervicale é uma dor na cervical, e eu zoo demais meu cunhado Marco, e eu falo: Marco piacere, mas não dá, meu amigo, cervicale não existe, é coisa da sua cabeça. Mas os italianos são criados dessa forma, eles acreditam piamente que dormir com o ar-condicionado ligado dá cervicale. Eu nunca tive dor na coluna por dormir com o ar-condicionado ligado, ao contrário, eu tenho alívio na coluna, porque eu durmo muito melhor quando está calor com o ar-condicionado ligado, amém? Mas essa é a cosmovisão que ele foi criado e ele não consegue abandonar, e como ele e eu e você temos outros hábitos e cosmovisões que não condizem com a realidade, que não tem nada a ver com a Bíblia e que muitas vezes travam o nosso futuro, o nosso destino e o nosso propósito. Nós somos também afetados pelas nossas escolhas. Os resultados das nossas escolhas trazem a nós consequências, e muitas vezes a nossa cosmovisão ela é tão diminuta diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante do que de fato funciona, que nós ficamos diminuídos pelas escolhas erradas ou limitadas. E aí eu quero te dar um primeiro grande conselho: você não deve viver pela cabeça de ninguém, nem pela minha, nem pela sua, nem pela dos seus pais, nem pela dos professores da faculdade. Nós devemos viver pela Bíblia. A Bíblia, ela é o manual do Criador para nós. Então na Bíblia tem lá tudo o que você deve, o que não deve, onde não deve, sobre tudo, irmãos. Tem sobre dinheiro, sobre criação de filhos, sobre sexo, sobre relacionamento, sobre tudo. A Bíblia responde tudo. Então eu não tenho uma visão que não passe antes pela visão da Bíblia, e isso faz todo sentido. Aliás, o mês passado a Stacy Campbell estava conosco na conferência de mulheres, e nós tivemos um tempo em família para ela profetizar sobre as nossas vidas, e uma das coisas que ela falou para mim, que me tocou profundamente, que Deus mostrava para ela, que a minha cosmovisão, ela estava bíblica ao ponto de que eu não conseguia decidir fazer nada se não passasse pela Bíblia. E eu disse: você está certa, porque todos os dias de manhã eu acordo e pergunto para Deus o que eu não devo fazer hoje, que está na Bíblia, que eu não devo fazer, e o que eu preciso fazer hoje, que está na Bíblia, que eu preciso fazer. E não é assim e isso custa tudo para nós, tá?
Isso custa tudo. Isso custa desagradar pessoas que você tem laço de sangue. Isso custa desagradar amigos de infância. Isso custa desagradar pessoas com quem você convive. Por exemplo, eu detesto a cultura do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é do inferno. Deus não dá jeitinho para ir para o céu. Jeitinho não vem de Deus. Deus é sim, sim, não, não. O que vem além disso é de procedência maligna. Não tem jeitinho no céu. Eu só vou dar um jeitinho aqui. Eu vou fraudar isso aqui. Eu vou chegar ali, eu vou dar uma de doido. Eu vou fingir que eu não vejo. Eu vou, sabe essa coisa? Eu não vou responder para que fique em aberto, né? Muitos WhatsApp sem resposta porque você não quer se posicionar. Não posicionar-se é posicionar-se para a neutralidade. E isso não é de Deus, né? Então tem muitas coisas que são jeitinhos que Deus detesta. E porque praticamos, nós perdemos a bênção de Deus. E a palavra de Deus diz, de novo, a palavra de Deus diz: quem recebe um farol por dia? Levanta a mão no seu celular todos os dias. Quem não recebe pode receber. Eu vivo falando sobre isso. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, porque é o seguinte, a nossa cosmovisão tem que passar pela palavra de Deus, senão ela pode se tornar uma seita, uma heresia, ela pode se tornar um jeitinho brasileiro para acomodar versículos de acordo com a sua vontade. Marido chega para a esposa, ele é autocrático, não sabe fazer acordo, e ele diz: mulher, a Bíblia diz, sujeite-se ao seu esposo. Ela diz assim, às vezes ela não é tão teológica quanto ele, ela deixa de ir, deixa de fazer, mas aí ela deveria responder assim, e a Bíblia também diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Está disposto a morrer por mim, neném? Então vamos primeiro pelo menos conversar. Se não der para conversar, desculpa, sua cosmovisão está muito errada e não é bíblica. Isso é machismo estrutural, não tem a ver com a Bíblia. Você está usando um texto fora de contexto para virar um pretexto. Vocês me amam, né, mulheres? Diga glória a Deus, irmã. Vamos tratar esse cabra safado, machista que usa a Bíblia contra você? Mas daí também a mulher, ela quer convencer de que o jeito dela deve imperar. Não, pera lá. Mulheres, honrem e respeitem os seus maridos. Entendam que são dignos de honra. Entenda que lutar contra ele é pior do que lutar contra Deus, porque Deus ainda é misericordioso, ele não. Submeta-se a Deus, ore por ele, faz corrente de oração, faz jejum por esse trem. Quem sabe se converte. Se não se converter, no mínimo você ficou mais santa. Já deu um produto bom essa coisa. Então, nós não vivemos pelo que pensamos, não tomamos decisão pelo que queremos. Não é o que eu fui criado, eu fui acostumado. Porque no Brasil é assim. No Brasil tem muita coisa errada, inclusive o que está acontecendo na monocracia judiciária. Tem muita coisa errada acontecendo no Brasil. Mas não é porque está acontecendo errado que eu devo fazer errado, pois eu sou contra um juiz determinar o que é certo e o que é errado. Não dá para dar um glória a Deus, irmão? Sou contra, porque isso não é bíblico, isso não é democracia. Para quem estuda ciências políticas sabe que a democracia precisa ser garantida pela opinião de pelo menos a maioria, se não todos, pelo menos a maioria. E não é sobre A ou B, direita ou esquerda, é sobre liberdade de expressão, é sobre fazer um culto e passar ainda no YouTube, é sobre poder postar no Instagram, é sobre declarar que eu sou heterossexual, eu sou casado com uma só mulher e que está ok. E nisso eu não estou denegrindo ninguém que não faz a mesma escolha que eu. Porque hoje eu vim aqui para destruir mentiras do diabo. Nessa igreja aqui todos são bem-vindos, todos serão amados e serão cuidados. Mas deixa eu dizer uma coisa, ninguém tem o direito, ninguém, de julgar o outro, de apontar o dedo para o outro e falar da escolha do outro. Seja A, seja B, seja direita, seja esquerda. Porque o único que pode dizer o que ele quiser e a gente vai fazer acontecer se chama Deus, o Todo-Poderoso, a quem nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ele não é careca. Ele não é careca. Eu provo para você, a palavra de Deus diz que os seus cabelos são brancos como a neve. Toma!
O único que decide absolutamente sobre mim tem cabelo. E os seus olhos são como fogo. E ai do crente que fala contra a tatuagem, porque na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Perdão, irmãos, se a tua igreja não ensinou isso, na minha Bíblia, em Apocalipse está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com isso eu não estou dizendo que a tua coxa tem que estar escrito, mas na dele está. Eu não tenho nenhuma tatuagem, por causa de algumas convicções, por causa de algumas honras que eu tenho na minha vida, mas eu não posso mandar para o inferno quem tem tatuagem, ou falar que é do capeta quem tem tatuagem, porque isso é mentira, porque Jesus tem tatuagem. Será que vai viralizar esse vídeo? Está escrito como na coxa de Jesus? Como? Eu pergunto como foi escrito. Com a tinta do céu, mas que está escrito está. Hoje nós viemos quebrar tudo aqui. Hoje nós viemos gerar uma revolução para o Espírito Santo. Porque, irmãos, eu sei que, aleluia, eu não quero aqui pregar uma tradição nova, não. A tradição vai ser mantida. Amamos a Deus, servimos as pessoas, Ele é o único, existe uma trindade, nós amamos o Espírito Santo, acreditamos nos frutos, buscamos os dons, mas todo tradicionalismo tem que cair por terra, senão o avivamento não chega. Valorizamos a tradição, repudiamos o tradicionalismo. Aleluia. E aqui, minha irmã, você não precisa se preocupar em ser feminista, porque o seu marido vai te amar tanto que você vai querer tanto se sujeitar a ele. E aqui, meu irmão, você não precisa ser machista, porque você é tão seguro de Deus e de quem você é em Deus, que você vai liberar a sua esposa para o chamado profético que Deus tem para a vida dela. E aqui, jovem, você não precisa ter medo de ser quem você é, porque aquilo que não combina com a cosmovisão bíblica, Deus ajeita. E aquilo que combina, Ele melhora ainda mais. E aqui, homens e mulheres mais maduros, tenham certeza que os sonhos de Deus para vocês não acabaram, só acabaram de começar. Porque a palavra de Deus diz assim, que os jovens terão visões, e os velhos, sonhos. Porque velho não gosta de sonhar, acha que acabou. E jovem tem muitos sonhos, mas geralmente não busca a presença do Espírito Santo para ter visão. Então essa passagem ela é tão bíblica que ela diz, olha, eles terão visões e os velhos terão sonhos, porque o Deus do impossível age neste lugar. Então é simplista demais afirmar que seres tripartites, corpo, alma e espírito, banho de teologia hoje, revolucionário, hein? Tornam-se em apenas o que eles podem, porque eles escolhem certo. Porque o tradicionalista, ele diz o seguinte, olha, você é fruto das tuas escolhas. Bom, isso é meia verdade. Você é fruto das tuas escolhas, mas você também é resultado das escolhas de alguém. Ou será que faria ou não faria diferença você ter nascido na casa de um quadrilhardário? Você não escolheu nascer nesse lugar. Deus, quem nunca pensou isso? Por que eu nasci aqui? Você não escolheu certas coisas. Então não é só as suas escolhas. Não são só suas escolhas. Também tem as escolhas de Deus. Também tem as escolhas dos outros. Então é muito simplista dizer, então eu vou fazer boas escolhas e na minha vida vai tudo certo. Não, não significa isso. Sim, fazer boas escolhas é ótimo. Fazer boas escolhas te preserva de muitas consequências ruins. Mas isso não elimina o fato de que eu e você precisaremos ser espirituais. E isso, sim, muda tudo. Porque uma pessoa, entre aspas, mal nascida, mas espiritual, eu já vi Deus tirar da favela e colocar junto aos príncipes. E eu já vi pessoas limitadas,
seja fisicamente, emocionalmente, mas que se posicionaram espiritualmente. Eu já vi elas ampliarem asas e voarem além dos oceanos. E eu já vi também pessoas que tinham tudo para dar certo, dar errado, porque menospreza a sua espiritualidade. Deixa eu te dizer, o mais importante não é onde você nasceu, apesar disso ter alguma importância. O mais importante não é o que fizeram contra você, mas é como você vai fazer suas escolhas espirituais. Uma palavra de Deus muda o destino de uma nação. Quanto mais a vida sua e a minha. Eu estava lembrando quantas palavras desde o comecinho da Farol, e esse ano nós vamos completar 4 anos de Farol, na conferência Farol, magnífica que vai ser, e você vai estar aqui, e nós vamos trazer convidados, e você também vai convidar seus amigos, e nós vamos celebrar juntos não apenas 4 anos de Farol, nós vamos celebrar palavras do tipo, serão uma igreja cheia de gente cheia. Da casa farei milionários, já temos esse testemunho. Faremos pessoas do nada chegarem a tudo. Restauraremos relacionamentos, restauraremos a fé. Deus falou tantas coisas e já cumpriu. Imagine o que Ele vai fazer daqui para frente se a gente permanecer obediente. Mas são as nossas decisões espirituais que podem mudar tudo. Foram as palavras que nós acreditamos e falamos. Eu me lembro do dia que Tauana chegou com o diagnóstico de câncer e que eu só compartilhei um domingo antes da sua cirurgia, e disse do altar, e me arrisquei ali totalmente, inclusive a minha reputação profética, e disse, diante de vocês, porque o testemunho será público, esse câncer vai virar um testemunho, vai virar um livro. 1 ano depois, o livro estava sendo lançado. Deixa eu te dizer uma coisa, são as palavras que Deus fala ao nosso respeito, e que nós concordamos com Ele, que muda tudo. Por isso nós estudamos a língua esse ano, porque não tem como ser profético, se não tiver uma língua profética. Eu vim aqui hoje destruir obras do diabo com você. Eu vim aqui detonar com tradicionalismos que nos prendem, acabar com culturas que nos limitam. Então nós precisamos entender que somos seres espirituais, e é isso que muda tudo. Não é o resto, é isso. Você não é um acaso, um acidente. Deus sonhou com a sua existência. Próximo, por gentileza. Deus sonhou com a sua existência. No campo da herança tem 2 coisas: ou é bênção ou é maldição. Você pode herdar bênção ou pode herdar maldição, é verdade. Mas tem o campo que se chama campo da escolha. E no campo da escolha, quebrar maldições e escolher a bênção é possível sim. Então qual é o campo mais forte? O da herança ou da escolha? Porque tem muita gente que também se repousa nisso, principalmente nós pentecostais. A gente se repousa, mas é porque minha família inteira sofreu isso. Nossa, eu também estou repetindo, olha... minha mãe quando fez 40 anos entrou em depressão, e eu também, estou entrando em 40 anos, estou entrando em depressão. Não, porque o meu pai, ele quebrou quando ele tinha a sua 2ª empresa, eu estou na minha 2ª empresa, então eu também vou quebrar. Deixa eu te dizer uma coisa, o campo da escolha, ele prevalece sobre o campo da herança, porque quando você escolhe quebrar a maldição e viver a bênção, ninguém pode contra você. Olha, eu disse isso hoje para alguém, não me lembro quem, o diabo não pode contra a sua escolha, Deus não pode contra a sua escolha, a maldição não pode contra a sua escolha. Se você decidir, e às vezes essa decisão custa tudo, custa a sua vontade, custa seu ânimo, custa a sua disposição, custa seus recursos, custa a sua obediência a Deus. Mas se você decidir, não tem inimigo que possa te parar. Eu não sei se você teve essa sensação do mês de julho, mas eu tive. A sensação que eu tive no mês de julho foi que ele começou assim. Ele começou com os egípcios, né? Primeiro ele começou no final de junho, né? Quando Deus ele nos liberou uma grande porção de onda de favor. Ele liberou um grande favor no final de junho. Então nós fomos libertos de um Egito, né? Todos os anos nós caminhamos profeticamente, não é assim? E nós somos libertos do Egito, mas daí nós estamos saindo do Egito, Faraó parece que se arrepende de nos libertar, não é assim que você se sentiu, Júlio? E aí você chega diante do quê? Me dê tom, Cassiane, quando estiver frente ao mar. Então você está à frente do quê? Do mar, e parece que esse mar não abre. Não é assim que você está sentindo, em julho? Parece que eu estou diante de um mar e esse mar não abre, pastor. E aí nós fazemos o que diante do mar? O que nós escolhemos? Nós escolhemos muitas vezes, eu estou com medo, o faraó está vindo. Moisés, você não viu? Mas que enrosco que você me colocou, líder. Não és tu, líder? Quantos irmãos vieram para mim e disseram, mas pastor, não é você? Mas veja bem, é debaixo da ordem de Deus que nós caminhamos. Não fiz nenhuma besteira, graças a Deus, até aqui. Vamos lá, vamos continuar firme. Sim,
Deus nunca disse que não ia ter mar para abrir, nunca disse que não ia ter monte para mover, nunca disse que não ia ter milagre para ter que ser realizado, mas Ele também disse: eu venci, vocês vencerão. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer à montanha: mova-se, e ela vai se mover. A questão é a minha atitude diante da adversidade. Então eu senti também que nós estávamos assim diante do mar, e graças a Deus que julho está acabando, né? Porque a gente vai ter que cantar assim, ó. Me ajudem. Eu não sou a Tauana. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Como? Só Ele. É Ele. É por isso que nós ficamos 20 minutos adorando a Ele. Espera lá, é por isso que vocês não estão tendo vitória. É porque quando chega na frente do mar, sabe o que você faz? Eu vou te contar o que você faz. Você pega o seu medo, a sua preocupação, o seu desespero, o seu desânimo e transforma, nem que seja num grito de vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder... isso! Melhorou! Só Ele abre o mar. Se atrás vem, tá vindo, vai te pegar. Aí você vai dizer assim, ó, Deus vai me atravessar e você vai entoar. Vamos fazer assim, olha, o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que, chame logo esse homem para te ajudar. Ai, estou desanimado, pastor. Estou triste, pastor. Vamos, aumenta. Deu tudo errado, pastor. Aumenta. Que o mar atravessou e no nome do Senhor um hino de vitória. Melhorando, hein? Estamos chegando no nível que a gente tem que concluir essa reunião. Ciclos repetitivos são padrões de comportamento, são sentimentos, são situações que se repetem ao longo do tempo. E muitas vezes ela traz um resultado que é o indesejado. A gente não quer aquilo, mas de repente a gente está naquilo. Sabe, aquilo que faziam contra você, que você disse nunca farei isso, e de repente você se pega fazendo. Aquilo que você prometeu, nunca você iria viver. E parece que essa promessa foi vazia, porque parece que você está vivendo exatamente o que você disse. Não, eu nunca vou viver. Então, os ciclos repetitivos, eles são padrões de um comportamento, às vezes aprendido, às vezes herdado. Mas hoje, Deus quer quebrar os nossos ciclos repetitivos. Porque Deus não pode nos levar a uma terra prometida, onde nós vamos precisar construir a cidade, se nós ainda estivermos, com todo respeito, no assistencialismo do Bolsa Família. Nós vamos precisar querer vencer, irmãos. Nós vamos precisar pedir para que Deus nos dê terra fértil, mas nós vamos precisar cavar e plantar, e então colher. Nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto, dos nossos comportamentos aprendidos. Ah, mas eu nasci assim, eu falo a verdade. Falar a verdade não é ser sem educação. E falar a verdade não é para toda hora. Tem horas que a gente não fala a verdade, a gente só ama. Tem horas que a gente só ama e fica quieto. Fala a verdade em outro momento. Porque a verdade sem amor, ela se torna legalismo. O amor sem verdade se torna sedução. Também não está certo. Mas assim, viver esse equilíbrio requer um conhecimento de Deus e um relacionamento com a palavra de Deus. Então vamos aprender. Não vou ficar mais vivendo de forma indesejada. Próximo, por gentileza. Porque nos meus relacionamentos eu tenho experimentado que muitas vezes são agressivos, controladores, são indisponíveis emocionalmente, tem dinâmicas tóxicas. Vocês já viram pessoas que só sabem se relacionar com dinâmicas tóxicas? Só se sente amado se o outro tiver ciúmes. Que Deus me defenda. Se Tauana fosse ciumenta, o nosso casamento já não existia mais.
Se eu fosse ciumento, imagine quantas pessoas nós lidamos todos os dias. Imagine quantas vezes ela está num lugar, eu estou em outro. Ela está pregando numa cidade, eu estou pregando em outra. Quantas vezes temos que nos relacionar. Deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que só se sentem amadas quando têm ciúmes, elas são extremamente inseguras. E elas precisam manipular emocionalmente a outra pessoa a sempre ser do jeito dela. Deus não te fez para ser inseguro e ciumenta. Deus te fez para ser segura de quem você é, entendendo causas e consequências. É o seguinte, você pode fazer o que você quiser, meu bem, mas se Deus me revelar o que você está fazendo, acabou-se, dá limite. Mas já percebeu que o ciumento não sabe dar limite? Porque ele vive um abuso emocional o tempo inteiro. E ele também abusa emocionalmente. Ele está sempre barganhando com a ferramenta que tem, os ciúmes. Parece que é amor, mas isso é toxicidade. Porque o amor é livre. Ele é livre para escolher o que ele quiser. Ainda assim ele escolhe você. Nós temos investido um pouquinho nas redes sociais, ensinar jovens a se relacionar. O que deve ser aceitável e o que não é aceitável. Sabe, irmã, se você não tem um camarada te conquistando, dando a vida por você, pagando a conta para você, me perdoa. Você vai precisar controlar ele na unha mesmo. Porque qualquer outra opção vai ser desejável para ele. Mas se você for a única, pode ter certeza que você não vai precisar manipular ele com ciúmes e com ferramentas de articulação, porque ele vai ter todo o coração dele só voltado para você. Pessoas que só sabem se relacionar em dinâmicas tóxicas de medo, sentem que se elas não estiverem no controle, não vale a pena o relacionamento, porque elas têm tanto medo de serem traídas, tanto medo de serem frustradas. Deixa eu te dizer uma coisa, agora eu vou falar a verdade mais cruel que você vai ouvir: você vai ser traído. Tomara que não, mas você vai ser. Nem que seja por um amigo, nem que seja por alguém da sua família, vai ser. Porque enquanto não experimentamos a traição, não sabemos o que de fato é o perdão. Então, se Deus quer trabalhar perdão em você, Ele vai permitir situações assim. Não porque Ele é um Deus mau, mas porque o próprio Filho, Jesus Cristo, foi traído. Mas sabe o que Ele fez com a traição? Ele perdoou. Ele declarou inocente. Ele pegou aquela dor e transformou em salvação. Depende do que você faz. Pastor, você está dizendo que eu tenho que suportar a traição conjugal? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai ser traído. Não estou falando de relacionamento marital necessariamente. Eu estou falando de relacionamentos. Eu estou falando da dinâmica de relacionamentos. Pessoas traem. E sabe de uma coisa? Cada dia mais as pessoas não têm caráter. Não vocês, porque vocês são cheios de luz. Vocês são farol. Vocês são leais, são fiéis, são benignos. Vocês não fazem isso em nome de Jesus, porque o Espírito Santo trabalha em você. E Ele torna a fidelidade um fruto do Espírito em você. Mas pessoas que estão acostumadas a lidar com o medo do abandono, na verdade elas são as pessoas mais repudiadas que existem. Porque elas estão abandonadas emocionalmente. Elas precisam sempre fazer tudo o que o outro quer para que tenha um relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa. Você não nasceu para fazer tudo o que o outro quer. Você nasceu para fazer tudo o que Deus quer. E lembra que Ele tem cabelos. Você nasceu para fazer tudo o que Deus quer. Então se Deus quer e você também quer, a gente está de boa, eu faço. Mas se Deus não quer e você quer, desculpa, não vai ser possível. Não vai ser possível. Condutas que não têm a ver com o que Deus quer não fazem parte da minha escolha, porque eu estou quebrando ciclos repetitivos. Pode ser quem for. Pode ser quem for. No trabalho, as pessoas estão acostumadas a viver com a insatisfação e aquele ciclo que se repete. Todo dia vai trabalhar se arrastando. Estão com situações de estresse e não conseguem administrar. Mano, toca uma bateria bem alta, por favor. Só um minuto. Vai bem alta, mais alta que isso. Isso, glória a Jesus. Glória, 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 glória. Não tem como dormir no culto de quarta, irmão. Se dormir, eu vou botar a mão na sua cabeça, porque é espiritual de verdade. Trabalho.
Então você muitas vezes se contenta com a inconstância, a mediocridade, está sempre, sabe, pula aqui, pula lá, trabalha aqui, trabalha lá, mas não pega o dom que Deus te deu e produz algo bom para Deus, sabe? Porque o trabalho, ele não é tripalium, trabalho não é punição, trabalho é avodar. Eu adoro a Deus através da minha prática de trabalho, eu faço para Deus alguma coisa e produzo um benefício para a sociedade, eu sirvo as pessoas e como recompensa disso eu tenho um salário, eu tenho um prolabore, mas eu não trabalho como algo insatisfatório, entende? As pessoas mais bem-sucedidas, saiu uma reportagem na Forbes que 90% dos profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que não trabalham todos os dias por obrigação, não trabalham a mesma quantidade de horas e não trabalham porque tem um chefe mandando. Eles trabalham e são produtivos. Em menos horas, eles fazem o que amam e eles produzem algo que é maior do que eles. Eles entregam algo que a outra pessoa não conseguiria nunca ter se não fosse eles. Então, Deus quer quebrar o ciclo repetitivo do trabalho. Próximo, Deus quer quebrar o ciclo repetitivo das finanças. Endividamento constante, pessoas que não conseguem se organizar financeiramente, pessoas que estão sempre quebradas, não têm disciplina, são gananciosas. Já parou para pensar que tem gente que está preso ao dinheiro pela ganância? Elas não conseguem fazer nada de bem ao outro, porque elas têm só dinheiro. A Tawana tem uma frase que eu quero repetir aqui, e ela diz assim: tem gente que é tão pobre que tudo o que tem é dinheiro, mais nada. Pessoas gananciosas, pessoas que só têm dinheiro, não têm prazer, não têm alegria, não têm plenitude, não sabem usufruir do que Deus deu, não sabem curtir com a família, não sabem chegar em casa e descansar, desligar o celular, porque elas estão sempre motivadas em ganância, quero ganhar mais. Falta de generosidade. Também tem um outro estudo que diz que generosidade libera mais endorfina do que muitos remédios controlados. Generosidade é um dos remédios para quem está sofrendo com angústia e depressão. Quando você entende que sua vida é útil a outra pessoa, isso faz sentido para você e te cura da depressão. Quando você entende que dar ao pobre, servir, né? Agora em dezembro nós estávamos ajeitando a agenda do segundo semestre, nós vamos ter um baita jantar das luzes, vai ser o maior. O ano passado nós distribuímos, se eu não me engano, 500 ou 600 refeições. Esse ano eu quero declarar que nós vamos servir 1000 refeições, em nome de Jesus. Porque não tem diminuir, não tem ré, só é para frente e para cima, em nome de Jesus. Nós temos que servir 1000 refeições esse ano, e nós fazemos o jantar das luzes, e a gente fica tão feliz. As pessoas vão para a cozinha, cozinham, outros preparam decoração, outros treinam voluntários, outros dão orações, outros cantam. Gente, é uma alegria, porque a generosidade produz o senso de pertencimento a Deus. Ele nos fez generosos, Ele é generoso. Então, quantas pessoas que vivem financeiramente presas, descumprem princípios de Deus sobre finanças. Quais são os princípios de Deus sobre finanças? São muitos. Tem mais de 2000 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. Mas eu vou falar só dois, de 2002, que eu acho que são muito importantes. Gastar mais do que ganha é quebrar princípio. 2, não planejar dízimos e ofertas. Segundo erro. Quem não planeja doar dízimos e ofertas, ele está preso naquilo que ele pode conquistar. O favor de Deus sobre finanças só vem sobre pessoas sábias e generosas. Hoje é dia de quebrar ciclo financeiro errado. Próximo. Saúde. Hábitos e comportamentos repetitivos que prejudicam a saúde. Pelo amor de Deus, irmãos, tomem cuidado com a alimentação. Parem de comer esses salgadinhos. Com todo respeito, irmãos, você está se entupindo de doce, sua glicemia está lá no alto, e daí você vai dizer: Deus encurtou a minha história na terra. Não, foi você que se matou aos poucos com açúcar. Falta de exercício físico, hábitos saudáveis, descansar um dia na semana, fazer exercício todos os dias. Você come todos os dias? Então tem que fazer exercício todo dia. Andar, nem que seja andar, nem que seja calistenia. 10 minutinhos em casa lá, pula, abaixa, levanta, faz polichinelo.
Não custa nada, pastor, eu estou sem dinheiro para academia, deixa eu te ensinar a academia. 20. Aí vamos lá, mais 20. Aí você faz um burpee. Olha, você faz 20 disso todo dia de cada um e você está se exercitando. Hábitos que quebram o comodismo do corpo. Pela misericórdia, irmãos. Eu ouço todos os dias. Todos os dias. Outro dia eu não consegui, meu filtro, meu hipotálamo não funcionou. Aí a pessoa reclamando, estou com a glicemia alta, estou com não sei o quê. Estou me sentindo mal, não consegui vir trabalhar. Estou com glicemia alta, estou sentindo minha vista escura. Eu não tenho mais saúde para cuidar da minha neta. Eu falei assim, mas também, né? Todo dia você chega com tanto salgadinho. Fica sentado o dia inteiro e não bebe água. Não faz um exercício. Vem de carro, volta de carro. É do computador para o celular, para a cadeira, para a reclamação. Quem é que tem saúde física fazendo isso, minha gente? Vícios, ciclos repetitivos de vícios, pessoas que não conseguem se desvencilhar de vícios. O pai fuma, o avô fumava, o bisavô fumava, eu também fumo. Porque fulaninho de tal usava drogas, da minha família lá atrás, e agora eu também uso drogas. E aí eu vou me eu vou me ficando preso, a minha saúde física. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o pecado não está... Hoje eu vim acabar com teologia falsa, hein? O pecado não está no vício. O pecado está em destruir o templo do Espírito Santo. Sabe, o vício, Deus perdoa, tem misericórdia. Mas o pecado está que você não ama o Espírito Santo. Você não ama o Espírito Santo quando você está viciado. Gente que tem o vício de roer unhas. Vocês sabiam que pessoas que roem unhas têm mais tendência ao câncer? Então você está nessas 5 semanas, você vai quebrar esse ciclo repetitivo. Você vai parar de roer unhas. Unha, o tempo inteiro sujo. O tempo inteiro está lidando com um monte de coisa. Está comendo unha, está botando para dentro essa sujeira. Fora a gripe, as doenças que vêm, né, os vermes, os vírus, os germes, as bactérias. Gente, desculpa, eu sei que está incomodando hoje essa palavra, mas a gente precisa quebrar esses comportamentos que nos destroem. Se nós queremos viver a plenitude do propósito de Deus, se queremos ser proféticos de verdade, não adianta eu vir aqui, irmão, profetizar sobre você. Você vai ser magro, saudável, viver muito, ser rico, milionário, se eu não ensinar como você vai chegar lá. O resultado vai ser o que você quer, mas o processo vai passar por isso. Tem que quebrar ciclo repetitivo. Próximo. Comportamento, procrastinação. Amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço. Ei, sabe como se vence a procrastinação? Uma lista diária, uma listinha. Seja no telefone, seja no sulfite. Pega um papel em branco. Hoje eu vou vencer isso. 4 coisas, põe 4 metas e vença as 4 metas. Amanhã você vence mais 4. Aí no final da semana você venceu 20, 24. Percebe? Mas se você fica, eu vou fazer isso. Quantas esposas estão esperando o marido trocar a lâmpada, o chuveiro, consertar o vazamento? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, minhas irmãs. Põe uma listinha para o seu marido e diga assim, aqui está a sua listinha. Faça a sua listinha, que eu também farei a minha. Só depois as pessoas entenderam e só a irmã Rose entendeu. Procrastinação, dificuldade de tomar decisão, busca o tempo inteiro culpar os outros da sua infelicidade. Sabe, você está andando em culpa, é um comportamento tóxico. Você ou se culpa ou culpa o outro, porque é mais fácil culpar o outro e anular a sua. Necessariamente, quando eu culpo o outro, eu estou diminuindo a minha culpa, porque eu estou estou me distraindo do meu próprio problema. Tem misericórdia, Jesus. Estão me filmando. Jesus, tem misericórdia. Todas as vezes que você culpa alguém, você está distraindo o seu próprio problema e responsabilidade. Sabe do que é a culpa? É do governo? Não. A palavra de Deus diz que José triunfou na crise. Eu triunfarei na crise. Bom, a culpa é dos meus pais. Não, a culpa é sua que não perdoou os seus pais.
A culpa é do meu marido, ele não faz nada. Da minha esposa, ela não faz as suas responsabilidades. Não, a culpa é sua, que ainda não conseguiu orar ao ponto de cair esses cãos da sua casa. A culpa sempre é nossa. Sabe por quê? Porque quando nós assumimos a responsabilidade, chegamos diante de Deus quebrados e dizemos: Deus, isso aqui é tudo que eu tenho. Um monte de coisa para resolver e não consigo. Eu tenho um monte de culpa e elas não vão embora. Sabe, Deus, eu tenho aqui um monte de dificuldade e eu não consigo mudar as pessoas. Por favor, tem misericórdia de mim. Faz alguma coisa com isso. Sabe o que a palavra de Deus diz que Deus faz? Ele pega tudo isso das nossas mãos. Ele quebra o nosso coração em pedaços. E Ele começa a trabalhar a gente como um oleiro trabalha o vaso. E Ele começa a formar um vaso capaz não apenas de suportar as dores, mas também Ele começa a mudar a forma do vaso para torná-lo útil ao propósito de Deus. E o primeiro propósito de Deus que você tem é um anunciador das boas novas. Você é um testemunho para que outros creiam. Você pode estar uma bagunça hoje, mas você será refeito pelo oleiro quando ele começar a quebrar os ciclos que repetem na sua vida. Eu vou ser o primeiro a tomar decisão na minha casa. Eu vou ser o primeiro a enfrentar esse medo. Eu vou ser o primeiro a passar na faculdade. Eu vou ser o primeiro a ter uma pós-graduação. Eu vou ser o primeiro, porque como diz a nossa linda pastora, eu estou com saudade dela, ela diz o quê? Parou em mim. Em nome de Jesus, essa maldição parou em mim. Não segue adiante. Quando você quebra ciclos repetitivos, próximo, você liberta a sua geração daquilo que aprisionava o futuro delas. Saúde mental, pessoas que vivem ansiosas, transtornos, depressão, loucura. Pessoas que não conseguem gravitar numa saúde mental, porque elas simplesmente foram formadas num ambiente tóxico. Deixa eu dizer uma coisa. Insegurança, que é a base de todas as doenças mentais, de saúde mental, ela entrou no ser humano com o pecado. Significa que não é um problema emocional, ele é antes um problema espiritual. Quando Eva e Adão pecaram, eles tiveram medo de Deus. E eles se esconderam. Mas quando Deus, em seu infinito amor e graça, disse para eles: fica tranquilo, vou confeccionar uma roupa para vocês. E Ele deu mais uma chance para o homem e para a mulher. Sabe o que Ele fez ali? Ele acabou com o medo dos homens. Ele diz assim, a palavra de Deus diz em 1 João 4,18: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Pode vir com os seus ciclos repetitivos nessa noite, que eu vou te entregar a saúde que você precisa para quebrar esses ciclos repetitivos. Pode vir com os seus hábitos errados. Eu tenho poder através do meu espírito, diz o Senhor, para quebrar qualquer ciclo de repetição que não agrada a mim e não te leva para o propósito. Na sua força você vai ter pouco êxito, meu irmão, minha irmã, mas se você hoje decidir, optar por depender de Deus, pode vir com seus maus hábitos. Eu vou te ajudar a levantar cedo, eu vou te ajudar a comer menos, eu vou te ajudar a evitar açúcar, eu vou te ajudar a ser disciplinado, eu vou colocar alguém no seu caminho para te ajudar financeiramente, eu vou promover você para que você possa quitar suas dívidas, mas você vai parar de gastar o que não deve. Eu vou te ajudar, assim diz o Senhor, se tão somente hoje nós reconhecermos as nossas limitações. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda maldição e nos perdoar de todos os pecados. Próximo, por gentileza. Na Bíblia, só comecei agora a pregar, não tinha usado Bíblia ainda. A Bíblia é uma família que repetiu ciclos, tornando cada vez maior a iniquidade. Aí você diz assim, sabe uma coisa? Deixa, né? Faz quanto que eu falo isso? Deixa para Davi e Alice vencerem isso, eu já venci tanta coisa, estou cansado de vencer. Deixa eles vencerem um pouco. Não, Nanina, não. Porque quanto menos eu venço, maior é a iniquidade na minha geração. Vejam, Abraão, Isaac e Jacó. A gente não ora assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Principalmente igrejas mais tradicionais. Pois é, Abraão mentiu. Disse que Sara era irmã dele, porque ele ficou com medo de morrer em uma terra, na terra de Abimeleque. Pois não é que na mesma terra Isaac mentiu ao mesmo Abimeleque, dizendo que Rebeca não era mulher dele, era irmã dele. Aí se eu disser que Tawana é minha irmã, não é minha mulher, aí ela vai se tornar só minha irmã em Cristo mesmo, porque ela não vai deixar isso quieto não.
Olha, eu vou te falar que essa Sara e essa Rebeca são mulheres de Deus, genuinamente perdoadoras. Porque ai de você, homem, se falar que a sua mulher é irmã, porque você teve medo. Está na hora de homem se posicionar. Eu não tenho medo de nada, rapaz. Eu dou minha vida por essa mulher. Mate a mim antes de querer matar ela. Você vai querer possuí-la? Antes você vai ter que me possuir. Vamos ver. Chama pra xixa, homem. Você é um homem de Deus, é forte, é corajoso. Deus te fez macho toda a vida. Abraão mentiu, mais fácil mentir. É o caminho da diplomacia falsa, sabe? A diplomacia que mente, a não ética. Isaac fez a mesma coisa. O que aconteceu na geração? Aumentou a iniquidade. Jacó enganou o irmão, roubou dele a primogenitura. Não ficou só na mentira, começou a ser o caráter da família de Abraão. Pastor, Deus perdoou Abraão, perdoou Isaac, perdoou Jacó. É verdade, mas as consequências das mentiras todos eles tiveram. O que eu estou falando aqui não é que Deus não perdoa, é que você não precisa viver preso a esse estigma. Você não precisa viver preso à desonestidade. Vamos lá. Tem um monte de coisa que você não precisa viver preso. Então está em Gênesis 20, que Abraão se mudou para Negueb, e daí, versículo 2, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo, ela é minha irmã. Devia ela dar direito só de irmã para ele, para ver se ele mudava de ideia. E mandou, então, buscar Sara para o seu palácio e desfez toda essa confusão. Gênesis 26, próximo, por gentileza. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher lhe disse, é minha irmã, o filho fazendo a mesma coisa que viu o pai fazer. Próximo. Erros repetidos nunca acontecem na mesma escala. O padrão de iniquidade aumenta nas gerações, quando não há relacionamento espiritual e vontade de quebrar o ciclo. Você veio aqui para continuar igual? Você veio aqui para deixar para a próxima geração resolver o que você precisa resolver? Não. Chama a responsabilidade para você hoje, meu irmão e minha irmã, e quebra esse ciclo repetitivo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22:11, aquele que é mau, continue a fazer o mal, o que é pecador, continue a pecar, que o bom continue a ser bom, e que o santo se santifique ainda mais. Eu tenho convicção de que com a maneira que você levantou as mãos nessa noite para adorar o Senhor, você não é um pecador conformado com o pecado, você é um santo se santificando cada dia mais. Você concorda com isso? Então não tem jeito, irmãos. Nessa noite nós vamos precisar pedir que Deus quebre ciclos repetitivos na nossa vida. Próximo, por gentileza. Até quando você vai tolerar repetir o que Deus mandou você parar? E é difícil. Próximo. Não é fácil parar aquilo que nós temos hábito de continuar. Próximo, por gentileza. Vamos lá, vamos ver algumas coisas que a gente vai precisar parar hoje. Se você se identifica, já vai anotando na sua mente que a gente vai orar juntos. Medo. Vingança, sede de vingança. Você vai ver, me paga pelo que fez. A vingança vem de Deus, deixa com Deus, irmãos. Você não sabe se vingar, vai sujar suas mãos e vai pecar. Deus faz vingança no tempo certo, do jeito certo, sem acabar com ninguém. Ele sabe como trabalhar. Nossa religião não é baseada em vingança, é baseada em amor. Nosso Deus é de amor, amém? Nem aquela pessoa que é sua opressora, assim, que te destrói, você deve vingar-se, você deve amá-la. O orgulho, a indisciplina, a pobreza espiritual, pessoas que não crescem espiritualmente, a ganância, os abusos que você acha normal cometer, hábitos não saudáveis, uma fé fraca, um controle, uma manipulação. Talvez alguns desses demônios de hábitos te perseguem, mas vamos ver o que a palavra de Deus diz. Fiquemos de pé na presença do nosso Deus Santo. Replicou-lhes Jesus: em verdade, juntos vamos? Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente. Quem crê no poder de Jesus nessa noite para te libertar? Eu creio. Vamos lá? Como nós vamos ser libertos? Oração, palavra e decisão. Não tem combo mágico. Oração, palavra e decisão. Sabe qual é o melhor presente que alguém pode te dar? É uma oração. É uma palavra certa dita no tempo certo. É levar você para ser mais crente. Uma decisão de quebrar o ciclo. A oração vai te levar a ter revelação. A palavra vai te dar autoridade.
Oração sem palavra é muita revelação e pouca conduta. Nós não conseguimos manter aquilo que Deus revela se a gente só tem oração, entende? Tem que ter oração, mas tem que ter palavra. Palavra, palavra. Nossa, eu estou impressionado que muita gente que está chegando na Farol recentemente está falando assim: pastor, vocês pregam a palavra. E eu fico perguntando, mas por que a gente existe como igreja? Não é para pegar a palavra? Não, mas é que tem muita igreja, mas muita igreja mesmo que não prega a palavra. Está pregando o que então? Entretenimento? Está pregando que vai ser tudo certo, vai dar tudo certo sem você pregar a palavra e alinhar a sua vida à palavra? A palavra precisa ser pregada e precisa ser vivida. A palavra precisa ser lida. Você precisa se alimentar da palavra. Próximo. No corpo, nós vamos nos sujeitar a Cristo. Eu não faço o que eu quero com o meu corpo. Esse corpo, ele não é meu, ele é o templo do Espírito Santo. Ele é a morada do Espírito Santo. Sabe, gente, eu não coloco minhas mãos onde o Espírito Santo não colocaria as mãos. Não. Eu não toco ninguém indevidamente. Não. Eu não como o que eu não devo, porque meu corpo adora o Espírito Santo. Eu não estou dizendo com isso que você, nesse mundo ainda como está, a alimentação tão mudada, que você não come nada de errado, não é isso. Mas a gente não faz isso, sabe, como um hábito, a gente não estraga o nosso corpo. Não, eu procuro me alimentar bem, eu procuro fazer exercício. Nós procuramos isso porque isso é saudável, isso é bom para nós. E o nosso espírito, a gente se apresenta a Deus como íntegros e irrepreensíveis.